tarde, me chamo Amanda Brito e faço parte do grupo de extensão e pesquisa em oncologia. Estamos aqui no 7º simpósio multidisciplinar em oncohematologia e imunoterapia para conversar um pouco sobre os cuidados multidisciplinares em pacientes oncológicos pela visão da enfermagem. Estamos com duas participantes aqui que palestraram, a Thalita Muniz e Sabrina Rodrigues. Vocês querem se apresentar? Thalita. Bom, eu sou Thalita, sou enfermeira, sou responsável pelo centro de referência de vacinas especiais, que fica no Hospital Infantil Albert Sabin. Trabalho já na área há uns bons longos anos, não vou dizer para ninguém saber a minha idade. Não é? Então. E eu falei um pouco sobre a perspectiva da imunização em pacientes oncológicos. Sou Sabrina Rodrigues, sou enfermeira, sou coordenadora de enfermagem das clínicas Nokia Oncovi e sou mestre em farmacologia clínica pela UFC. Sejam bem-vindos e bem-vindas. A Estação Onconovas é um podcast produzido pelas clínicas Oncovi, Centro de Oncologia, Hematologia e Terapia Biológica, NOC, Núcleo de Oncologia e Hematologia do Ceará, e IBISP, Instituto Brasileiro de Inteligência em Saúde, Pesquisa e Inovação. Vou iniciar com algumas perguntas, vocês se sintam à vontade para respondê-las, tudo bem? E a primeira pergunta ela é sobre o que vocês estão achando do simpósio esse ano? Olha, esse é o 7º ano, Amanda, que eu estou participando. E esse ano já tem superado as expectativas, né? Estou aqui desde o início, então eu vi crescer, vi nascer aqui essa ideia do Dr. Aurilo. E a cada ano nós estamos aumentando em quantidade, né? Número de pessoas e em qualidade, né? Esse ano, assim, as salas estão lotadas, né? Foram 5 salas. Tivemos salas da hematologia, gastrointestinal, torácica, saúde do homem, saúde da mulher. Tivemos a jornada da nutrição, sala multidisciplinar. Então, assim, foi até difícil de escolher as palestras, né? E aproveitar o máximo possível. Mas, assim, até o momento, foi de grande importância para mim, como profissional, como enfermeira, né? Agregou muito já em conhecimento e tem muito mais aí pela frente, né? Foi o primeiro ano, né, que eu participei do simpósio. Realmente para mim foi uma surpresa, porque quando eu vi, né, o espaço lotado, muita gente, a sala que eu fui falar estava cheia, e eu vi que tinha de várias, né, categorias profissionais. Então, assim, para mim foi uma surpresa, mas assim, uma surpresa muito gratificante. Feliz em recebê-las aqui. E a nossa segunda pergunta é se vocês podem falar um pouco sobre o tema da aula de vocês no simpósio. Eu falei sobre a imunização em pacientes oncológicos, o que a gente precisa saber, né? E aí, nessa aula, eu falei um pouco sobre alguns conceitos básicos, sobre imunidades, né? Sobre algumas vacinas e mostrei, assim, o que o profissional precisa realmente saber antes de indicar uma terapia, né? Um calendário de vacinas para aquele paciente oncológico. Então, assim, existem vacinas que podem ser feitas antes, podem ser feitas durante o tratamento, tem outras que são totalmente contraindicadas. Então, assim, a gente conversou um pouco sobre essas questões, né? E foi, assim, bem legal, apesar de ter sido um pouco corrido, né? Mas, assim, depois as pessoas me procuraram para fazer perguntas e tudo mais. Então, assim, é um tema que hoje está bem em evidência, né? E é um tema, assim, que muita gente ainda tem dúvidas, tem receios. E a enfermagem, de um modo específico, ela é muito envolvida nesse assunto, né? Nessa perspectiva. Então, assim, foi bem interessante esse momento. Mesa da Thalita como debatedora, né? E, assim, foi excepcional assisti-la, porque uma enfermeira que domina sobre vacina não é comum dentro da nossa realidade de hoje, né? Então, assim, foi muito importante para mim assistir sua aula, para mim agregou muito conhecimento e é um tema muito relevante, né? Imunização no paciente oncológico, porque é um tema que gera muita dúvida, né?
tanto por parte da enfermagem, tanto por parte do médico. O paciente tem muita dúvida e precisa ser esclarecido quanto a isso. E é muito bom saber que tem gente ali estudando, ensinando sobre isso. E eu tenho certeza que todo mundo que estava ali na sala e escutou um pouco o que a Thalita trouxe, talvez já saia com uma visão diferente, né, com conhecimento ali bem melhor, né, sobre isso. A gente tem mais uma pergunta para vocês, que é como os cuidados multidisciplinares podem auxiliar os pacientes oncológicos? Cada uma acha um pouco sobre esse assunto. Assim, o cuidado multidisciplinar hoje ele é indispensável, né? Um paciente, ele não é só um paciente, né? Ele tem e deve ser visto como um todo, né? Ele é um ser humano, ele tem necessidades diferentes, ele tem necessidades funcionais, psicológicas, ele tem outras necessidades de cuidado, de orientação. E hoje, no NOC Não Covid, nós temos uma equipe multidisciplinar rica, né? Nós temos fisioterapia, nutrição, psicologia, odontologia, enfermagem e inúmeros especialistas que estão ali para auxiliar esse paciente. É claro que há anos atrás esse conhecimento e essa multidisciplinaridade não existia. E os pacientes hoje, eles estão ganhando muito com isso, né? Porque o paciente está sendo visto de forma individual, né? E não coletiva, dentro das suas particularidades. Existe e está recebendo um tratamento diferencial, né, para a sua doença. Até dentro dessa sala onde eu, né, fui dar essa aula, eu cheguei e peguei um pouco da palestra da hematologista que estava, ela falando sobre a importância do farmacêutico, né, do biomédico, do biólogo. E aí depois teve uma palestra de uma psicóloga. E eu falei como enfermeira, então assim, numa única sala você viu o quanto várias categorias são importantes, né? E depois de mim ainda falou um dentista, agora estava falando sobre osteonecrose, né? Associada a algumas medicações. Então, assim, você vê que são vários olhares, né? De várias perspectivas para uma única pessoa. Então, assim, eu acho que a cada vez mais essa multidisciplinaridade está crescendo no paciente oncológico, né? Está mudando. Muito com isso, né? Entrando um pouco mais nesse assunto, vocês acham que esse cuidado multidisciplinar beneficia também os parentes que acompanham esse paciente oncológico? Como é que vocês acham que fica? Eu acho que o familiar a gente fala familiar porque a gente pensa na parte consanguínea, mas o familiar não é só aquele que é o parente consanguíneo, né? Mas aqueles que estão envolvidos com aquela pessoa. E assim, a gente vê o quanto eles também precisam estar envolvidos com os outros, né? Os outros profissionais, as outras categorias, né? Eles sentem a necessidade desse momento, além do médico, né? O psicólogo, o farmacêutico, o dentista, o enfermeiro. Então, são categorias que realmente agregam muito ao tratamento do paciente. Pessoa próxima, né, sendo familiar ou não, sanguíneo, ele, na maioria das vezes, é o que traz a maioria das dúvidas, né, do paciente. É o que traz ali a maioria dos anseios, dos medos, né? E esse familiar é aquele que tem que se manter forte, né? Que não pode deixar a peteca cair, né? E geralmente eles já são, quando estão longe do paciente, são ouvidos no profissional da equipe multi. Eles também trazem muitas demandas, né? Então, esse familiar, esse parente, ele também é um foco de atenção e um foco de cuidado para a gente. Mais uma perguntinha para vocês. Como a enfermagem ela atua na oncologia? Se a gente for contar, hein? Não dá tempo não, né? Não, vamos passar o resto da tarde, à noite. Mas a enfermagem hoje, ela está presente desde o diagnóstico, né? Nós hoje, a minha realidade é de centro ambulatorial de oncologia, né? Os pacientes, eles passam pelo oncologista, recebem diagnóstico, a partir daí a enfermagem já atua, né?
auxiliando ali nas primeiras orientações, né? Antes mesmo da solicitação de um tratamento, a enfermagem já está presente, dando orientações, navegando esse paciente para a realização de exames complementares, né? Orientando esse paciente em qualquer dúvida. Então, o contato é daí, né? Esse primeiro contato, se o paciente demandar tratamento, né, a enfermagem que faz todo esse cuidado, né, seja ele um tratamento quimioterápico ou não, existe uma atenção, um conhecimento envolvido, né? Então, assim, se eu for falar de tratamento bem específico, eu vou passar isso. Mas só em pensar que a enfermagem atua no pré, no trans, né, que é durante o tratamento e no pós, já tem muito trabalho e muita atuação da enfermagem. Então, a enfermagem hoje é o profissional que mais tem contato com esse paciente. E ela que faz o quê? Que organiza e faz com que esse paciente tenha uma atenção especial dos outros profissionais, né? Ela que enxerga as fragilidades, as dificuldades, as necessidades, direciona, né? Hoje a enfermagem vou nem falar mais, continua. Estou apaixonada. Então, assim, olha... Não é porque a gente é enfermeiro não, viu, gente? Mas então, é porque... assim, a Sabrina já fala da parte dela, né, dentro especificamente do serviço ambulatorial de oncologia. Eu, como enfermeira, trabalho na parte da imunização, que recebo esses pacientes oncológicos. Então, já é uma outra área diferente. Então, assim, são áreas infinitas que a enfermagem de atuação, atua. Exatamente. Né? Então, ela trabalha no antes, no durante e no pós. No durante, na prevenção, né? Assim, a gente pode até falar um pouco da prevenção oncológica, né? Porque hoje, na atenção básica, a enfermeira é quem colhe exame preventivo. Exatamente. Né? Então, assim, falando educação sobre educação também. e saúde, geralmente é o enfermeiro que faz. Então, assim, o enfermeiro, ele nessa perspectiva do paciente oncológico, ele tem uma área de atuação bem abrangente. Tem muitas atribuições. Mas se a gente fosse falar e pontuar, seria um discurso bem longo. Essa é uma visão muito importante, porque às vezes a gente acaba achando que só um médico visto de fora tem esse contato, mas não, a enfermagem ela tem um papel muito importante. Ela cuida daquele paciente fragilizado durante todo o processo. Exatamente. Da admissão alta, a prevenção, educação em saúde, né? Tudo isso tem atendido da enfermagem. E eu me orgulho muito em dizer isso. Tanto que nos pacientes oncológicos, assim, não vou dizer a maioria, mas assim, uma boa parte dos encaminhamentos que a gente recebe de alguns serviços já institucionalizados, a gente recebe do enfermeiro com relação à imunização. Então, assim, a solicitação de vacinas, ela perpassa só a categoria médica, entendeu? Então, assim, o paciente com o médico, eles entram nessa área da imunização, mas muitas vezes quem faz o direcionamento é o enfermeiro. Essa é uma visão muito interessante que eu acredito que deve ser repassada. É um assunto que a gente pode abordar outras vezes, então queria agradecer a vocês por essa participação. Vamos encerrando por aqui, mas queremos continuar essa conversa novamente e vocês vão ser muito bem-vindas. Obrigada, nós que agradecemos aí pelo convite, aqui por esse momento, e será um prazer, né, em um outro momento, poder compartilhar e falar um pouquinho mais sobre a atuação da enfermagem aí no tratamento desse paciente oncológico. Tá bom? Agradeço também ao convite de participar do simpósio, deste momento. Então, assim, é gratificante para mim. E esperamos próximas oportunidades. Sim. Estamos sempre aí abertos. Novamente, obrigada. E para você que quer saber mais a respeito de prevenção e combate ao câncer, siga as nossas redes sociais, NOC, Clínica Oncovi e IBISP Oficial. Também aproveite para compartilhar o nosso podcast e falar mais sobre prevenção e combate ao câncer. As clínicas NOC, Oncovi e Instituto INBISP estão sempre com você semeando cuidado.